Pronto, beleza. Vamos lá para a segunda parte, que já seria essa aula 8, beleza? Vamos dar uma adiantada aqui. Então, a aula 8 é sobre encapsulamento e propriedade. Vocês viram que na parte de agregação e composição, por conta do Python ser tão liberal, acaba sendo também um pouco de convenção, né? Um pouco de convenção, um pouco de um padrão que é seguido. O encapsulamento e a propriedade, a gente vai ver que é muito disso também, certo? Então, tipo, isso tem a ver com quem vê e quem consegue editar atributos, né? O encapsulamento, a propriedade, basicamente é isso. Quem vê e quem consegue editar atributos. A ideia do encapsulamento é a gente restringir o acesso a alguns componentes de objeto. Quando eu falo componentes, se entende que é atributos e ou métodos, tá? Então, a ideia é proteger de modificações indesejadas e garantir a integridade. Você tem um atributo lá que ele profissional, ele tem que ter um comportamento que a gente não quer que outras pessoas mexam. Ou então um método também. E aí, para a gente garantir que certas coisas não mudem de comportamento, a gente restringe o acesso, né? Certo? Então, a cápsula é isso, né? Você proteger, né? Você deixar algo que outros não consigam acessar, certo? Mas aí, no real, eu trouxe aqui o real e a parte pythônica, né? Digamos. No real, o que é público, protegido e privado? Vamos lá. O público, que pode ser acessado por qualquer lugar. O protegido é acessado apenas nas classes e suas filhas, suas subclasses, certo? Isso é a convenção geral, né? Real. Eu não vou colocar real, vou colocar assim, geral, fica mais fácil. Real não. Não sei porque eu coloquei real. É uma convenção geral, porque o Python tem a sua própria convenção, né? Mas no geral é isso aqui. Então, quando algo é protegido, ele só é visível, só é acessado pela própria classe que está protegendo ou por suas filhas. E quando é privado, nem filha nem ninguém acessa, só aquela classe mesmo, entendeu? Quando é privado. Aí tem essa convenção geral também, que quando é protegido coloca um underline, quando é privado coloca 2 underlines, certo? E aí tem a convenção pythônica, que é o quê? O público é público mesmo, na verdade a gente já viu que tudo é público, mas existe uma convenção. Ah, tá. E a diferença aqui, quando é protegido em outras linguagens, realmente ele não é acessado, ele só é acessado apenas pelas classes. E quando é privado, realmente ele não é acessado fora. Já no Python, quando ele é protegido, ele não deve, mas ele pode, entendeu? E o privado, a gente fortemente sugere, né? Então, assim, é só uma coisa assim de força maior de sugestão. No protegido, a gente sugere um pouco, dizendo, ó, isso aqui não é para você mexer, entendeu? Se quiser mexer, mexa, mas eu não sugiro mexer. E o privado, a gente diz, velho, não mexa, entendeu? Mas, de qualquer forma, a gente pode mexer, mesmo no privado, né? No Python. Então, quando a gente bota um underline, a gente diz isso, né? A gente sugere, ó, isso aqui não deve ser mexido. E o dois underline, a gente ainda, com o dois underline, a gente chama aquela função do Python de name mainly, que ele remonta o nome do método. Então, assim, a gente está criando uma dificuldade para o cara acessar, né? Ele ainda consegue acessar se ele fizer isso, né? Quem é que lembra do name mainly? O name mainly ele faz isso, quando a gente coloca um nome do atributo ou de um método com 2 underline, ele sobrescreve o nome daquele método ou atributo com o nome da classe, né? Um underline, nome da classe, e depois o resto é o nome do método mesmo, ou atributo. Membro, né? Quando eu chamo método e atributo, é membro da classe.
beleza? Então, assim, esse fato da gente utilizar do name mainly, a gente está dizendo assim, velho, eu tô até mudando o nome aqui, que é para você não acessar mesmo, entendeu? Mas, de qualquer forma, é possível acessar, certo? E aí, existem os métodos, porque assim, se a gente tem atributos e métodos que não pode acessar, que são protegidos e tal, como é que faz para poder modificá-los por fora, né? Aí, quando é possível modificá-los ou receber, pegar o valor deles, a gente faz esse controle pelos métodos dos getters e setters, né? E o delete seria para apagar aquele objeto, também o objeto também, mas apagar aquele método, aquele membro. Então, é uma convenção que existe da programação orientada a objeto, certo? Para fazer essa interface de controle. Então, outra funcionalidade dos métodos getters e setters é, tipo assim, quando a gente quer, o get é de pegar, né? Quando a gente quer pegar um valor. O set é para a gente setar um valor. Então, às vezes a gente quer fazer uma forma do usuário setar um valor, mas a gente quer controlar isso para manter a integridade e tudo mais. Então, no método set, além de colocar o valor, a gente pode fazer um tratamento, porque se trata de um método, né? Então, a gente pode fazer um controle. Por exemplo, a gente tem uma classe lá, pessoa, e um atributo idade. Eu quero que esse atributo seja privado, mas pode ter um método get e set para poder mudar, modificar e receber o valor de volta. Mas a idade, ela não pode ser negativa, ou não pode ser, tipo, menor do que a idade atual que a pessoa tem. Vamos pensar só no negativo, tipo, não existe idade negativa. Então, no set de idade, a gente pode fazer esse tratamento. Se o cara quiser setar uma idade negativa, a gente pode acusar um erro, um negócio, pode devolver um erro, né, de execução, dizendo, ó, foi executado errado aqui, o erro de input, na verdade, né, foi colocado um input errado, não pode uma idade negativa, entendeu? Antes de setar diretamente, certo? Vamos lá para o exemplo do Colab. Cadê? Aqui. Pessoa. Ah, eu botei a mesma. Eu nem lembrava. Mas não foi idade, foi com nome aqui, né? Então, ó. Pessoa. E eu tô colocando aqui realmente privado, né? Quer dizer, realmente não, mas eu tô sugerindo que não mexa com esse nome aqui, não mexa com esse atributo. E aí eu fiz um método get e um método set, certo? Get nome, ele vai retornar o nome. Set nome, ele vai pegar um nome que é passado e vai setá-lo. Então, ó, pessoa, aí eu crio a pessoa aqui, João Luiz. Aí eu dou um print no nome da pessoa. Só que veja, em vez de diretamente fazer pessoa nome, eu estou chamando o get nome, que é o método get. Aí aqui eu estou modificando o nome. Eu vou até deixar um espaço aqui. Eu estou modificando o nome e aí eu dou um print no segundo nome. No próximo nome, na verdade. Beleza? Mas, né, se eu quiser acessar, não é dessa forma, porque como são dois underlines, eu tenho que pegar aqui, ó. Assim não vai, ó, quer ver? Primeiro vamos testar assim. Ó, rodei. E aí, ó, nome João Luiz e depois segundo nome JL. Beleza? Assim ele não vai funcionar. Por quê? Porque como eu estou colocando o atributo com dois underlines, para acessá-lo não vai ser dessa forma, né? É a forma da gente sugerir para o cara, ó, sugerir para o próximo programador que fosse pegar isso aqui, fosse ler esse código, ele vê assim, realmente é fortemente sugerido não mexer nesse atributo. Mas, se eu quiser ainda mexer diretamente, underline o nome da classe, que o nome é pessoa, e aí vai funcionar. Ó, acesso direto.
Tranquilo? Tem problema se não colocar essa convenção? Não, não tem problema, mas convenção é tudo para o Python. E como eu já falei, eu cobro, né? Eu cobro porque realmente o Python é isso, ele é ditado pelas convenções. Ele é ditado pelas convenções. Eu vou até deixar aqui, mas deixar comentado. Porque realmente existem casos que a gente não quer que aquele atributo passe daquela classe. Eu quero manter esse atributo protegido. Então a gente usa essa convenção, entendeu? Por exemplo, para quem tá fazendo aí os projetos, principalmente o do banco tem a questão do saldo da conta. Teoricamente, o saldo a gente não quer que outras classes mexam, entendeu? É fortemente sugerido não ser mexido em outras classes, a gente só mexer no saldo da conta, só naquela classe que realmente é especialista nisso, né? Para outras pessoas não mexer. Aí a gente vai sugerir que aquele saldo seja um atributo privado, né? Certo? Para outras classes não estar mexendo naquele saldo, entendeu? Aumentando, diminuindo, isso quem vai controlar é a minha classe a minha classe de conta corrente, sei lá. Deu para entender? Isso eu dei o exemplo do banco, mas nos outros também serve. Questão do estoque aí, se tem os produtos, aí tem o ID do produto, por exemplo. Para que eu quero que o ID do produto seja visto em outros cantos? A não ser naquela classe que vai tratar disso, né? Vai tratar dos produtos. Entendeu? Isso se for usar ID, né? Mas se fosse num banco real, num sistema real, teria que tratar com IDs. Um sistema mais complexo, tá? De controle de estoque. Tá entendendo? Tá. Esse do nome, eu acho que não ficou tão didático. Eu vou colocar o outro aqui, que seria a idade. A idade é mais interessante. Self, idade. Eu vou colocar aqui uma idade. E vai ser um int. O nome eu vou... Já tá aqui, eu vou deixar. Para não complicar também. Eu vou fazer assim, o nome eu vou deixar protegido, né? Em vez de estar... protegido. Em vez de estar, como é que se diz? Privado, né? Sim, aí um detalhe também do Python. Eu não sei nem se eu coloquei isso aqui. Aqui eu coloquei errado. Tipo assim, por o Python ter essa questão do name mainly, é comum a gente dizer que o privado é esse, que é só o underline, e o protegido ser esse aqui. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente roda esse script do Python de mudar o nome do atributo ou método. Aí tem essa convenção meio esquisita de dizer que esse aqui é que é o protegido e esse aqui é o privado. Deu para entender? Porque tipo, é protegido por quê? Porque tem uma proteção a mais, tem um name mainly, entendeu? Aí por isso que esse que a gente chama de protegido. Mas na convenção geral, o privado é que é mais forte do que o protegido, tá? O privado é que tem uma proteção maior do que o protegido, na convenção geral. Na do Python é o contrário, eu vou até trocar aqui. Esse que seria o privado. Pode falar quem levantou a mão. Professor, aí no diagrama de classes, quando fosse colocar alguma coisa privada assim, tem que colocar o menos antes? Sim, mas sim. É. Lá nas primeiras aulas eu falei para a gente usar só o mais, né? Mas ali foi no contexto de criar o diagrama de classe naquela época. Agora que a gente está vendo isso aí, eu sugiro que se vocês forem fazer a convenção, né, de privado, que é interessante, privado protegido, coloca o menos, tá?
Aí não tem tanta importância. Se for privado ou protegido, só coloca o menos mesmo. Tem uma diferença na simbologia, mas isso aí não tem tanta importância não. Coloca só um menos mesmo e tá tranquilo. É porque aí envolve a questão da linguagem já, né? Porque, como eu estou falando, o privado do Python é o protegido da convenção geral. Aí, tipo assim, ó, simbologia, o MT, é o MT ou o TM, acho que é o TM. Aí o protect e o private vai confundir, entendeu? Porque tem a simbologia, eu acho que é menos menos e o outro é só menos. Eu nem lembro direito, quer dizer. Tá, deixa pra lá. Tô perdendo tempo. Mas vocês entenderam, tipo, vamos convencionar só colocar um menos mesmo, porque como é confuso isso aqui para o Python, a convenção, né? Ele troca aqui as bolas do privado para o protegido. Vamos colocar só o menos mesmo. Não seria serial o ML. Serial. Ah, não seria. Não seria o ML. É o ML mesmo, eu falei errado, né? Não, o MT não. Deixa eu ver aqui. O ML é Protected Private Symbol. Vê se assim acha. Ah, é o hashtag, né? Quando é protegido é o hashtag. E o menos é quando é privado mesmo. Aí aqui, o ML, ele segue o padrão geral e não o padrão de Python. Ou seja, o menos, que é o privado, é o que é o mais forte. Entendeu? Conseguiram entender isso aí, né? Tá. Onde é que estávamos? Acho que foi isso, né? O exemplo do Colab já foi. Pode falar. Professor, mas a título de curiosidade, você mencionou sobre o lance de segurança dos underlines, o que a pessoa leria se colocasse 3, por exemplo. 3 não tem a convenção de 3. Não. Eu acho que o 3 também vai fazer o name mainly. Vamos testar aqui. Aqui mesmo. Eu acho que o 3 ele vai também fazer um name mainly. 1, 2, 3. Mas não é convenção, então não precisa fazer isso. Ele foge das boas práticas, isso aqui. Certo? Mas vamos só testar aqui o que é que acontece se fizer 3. Testar na prática. Print. Calma, isso aqui tem que vir para baixo. Criar logo a pessoa. Print, pessoa. Eu acho que assim não vai funcionar e tem que fazer um name mainly aqui. Ó, o teste não funcionou. Aí seria isso aqui, né? Seria pessoa e os 3 underline. Não foi? Ah, tá, peraí. Calma, o erro foi outro. É a idade aqui que eu tinha colocado, né? Eu tenho 16. Ó, tá vendo? Aí tem que colocar. Ele vai funcionar com 2 ou mais, ele vai funcionar o name mainly, entendeu? Só que, tipo assim, não precisa. Pra que vai colocar 3 underline, né? Tipo, o 2 já é o bastante. Certo? Tirar esse... Beleza? Lembra daquela história do Python, né? O bonito é melhor do que o feio e aquelas coisas todas. É tipo, aí vai colocar 3, 4 underline, 3 underline, 4 underline e vai, começa a ficar um negócio mais esquisito, né? O 1 e o 2 já tá de bom tamanho.
os princípios, né? Os princípios de boas práticas. Deixa eu ver só se está rodando ainda. Beleza. Estava fazendo isso aqui da idade e não completei, né? Aí get nome e tal. Aí def get idade. Self. Return. Self.idade. Aí observa que dentro da classe, aí eu faço dessa forma, entendeu? O name main, ele vai funcionar só fora da classe. Def set idade self e vai ter que ter também aqui a idade nova int none aqui também none. Aí aqui é um set, então self.idade recebe idade nova. Ou nova idade, né? Vou falar nova idade. Fica mais claro, né? Outro princípio do Python. Idade nova, eu estou trocando um pouco a leitura aqui, né? A legibilidade e tal. Nova idade. Mas, primeiro, vamos fazer aquele teste, né? If nova idade maior do que 0. Aí eu faço isso aqui. Faço aqui. Else. Aí eu vou dar um print. Não é permitido. Idades não são permitidas, né? Não são permitidas idades negativas. Beleza. Eita, aqui faltou isso aqui. Pronto. Entendido? Eita, tá ficando escuro, né? Deixa eu ligar a luz aqui. Então, por que que esse exemplo da idade é mais didático? Para a gente mostrar isso aqui, a questão do set, a gente, como é um método para poder setar e não a gente seta diretamente, aí a gente pode fazer um controle maior, né, do que é que está setando, certo? Então, uma das ideias do set e do get é isso, é ter o controle. E vamos supor que o cara, como é Python, a gente sabe que no Python o cara queira... Isso aqui já não é tão didático, mas só para exemplificar. O get também. O cara queira pegar aqui e setar na mão a idade negativa. Pode fazer? Pode pegar pessoa aqui. Pessoa. Ponto. Pessoa. Idade. Igual a menos, sei lá, tantos. Aí dá para fazer isso, né? Aí depois, se eu dar um print, pessoa, ponto, get, idade, o que é que vai acontecer? Calma aí, faltou alguma coisa aqui, não foi? Cadê? Ah, o else. Ó, aí ele imprimiu a idade negativa. Então, no get, a gente poderia fazer um controle também. Se por um acaso existe uma forma, tipo, eu quero mostrar a idade, mas só se a idade tiver certo valor. Então, o cara vai e coloca aqui também, if,
if self.idade menor do que 0, algo de errado com a idade. Setar novo valor. Entendeu? Aí else. Se não, se tiver tudo certo com a idade, a gente faz isso aqui. De novo, eu esqueci dos 2 pontos, mas dessa vez foi em cima. Aí, ó, algo de errado com a idade, setar novo valor. Entendeu? Isso aqui não é tão didático, porque como a gente está usando getters e setters, e a idade é fortemente sugerido ser controlado por getters e setters, entre aspas, impossível de colocar ter um número negativo, né? Só vai ter número negativo se a gente fizer isso aqui, na mão. Beleza? Mas aí foi só para mostrar, tipo, que com o get e com o set, né? Aqui está mostrado no set e aqui está mostrado no get, que a gente poderia fazer um controle antes de fazer na prática o get, né? Retornar a idade, ou então setar a novidade, a gente fazer um controle disso. Beleza? Só que aí vamos para o Python, né? O Python tem esse mote aí, essa expressão, que é we all consent adults here. Tipo, todos nós somos adultos aqui. Então, é uma expressão para dizer assim, tipo, vamos confiar no que os outros vão fazer, né? A ideia do Python de ser liberal e utilizar as convenções se baseia muito nesse mote, entendeu? Nessa expressão. Tipo assim, a ideia do Python fundamental é essa, ser simples de leitura, fácil de leitura, utilize as convenções, fortemente utilize as convenções, para que as outras pessoas consigam ler e interpretar o código facilmente. Por quê? Porque a ideia do Python é você construir códigos que sejam facilmente distribuídos pela comunidade, né? Então, se a gente quer algo que seja compartilhado, colaborativo, e você compartilhar bibliotecas e tal, e por isso que o Python cresceu muito, né? Justamente por isso. Por causa dessa causa aí nobre de querer abraçar todo mundo, ser algo universal, assim, que seja facilmente compartilhável. Então, por isso que é fácil a leitura, é uma linguagem de alto nível, e se deve utilizar fortemente as boas práticas e as convenções. Mas aí esse modo também vem para isso, tipo assim, confie no que os outros vão fazer, tipo, provavelmente o usuário ele não vai forçar um comportamento que não queira, entendeu? Outros devs, todo mundo é adulto aqui, tipo, você manda o código e você vai confiar que o cara vai fazer a coisa certa com ele, entendeu? Então, por isso que tem essa questão de não utilizar muito esses métodos getters e setters, entendeu? Até porque o Python, ele também tem uma outra forma de tratar isso, que são com as propriedades, que a gente vai ver agora, tá? Então, ó, em vez de controlar rigorosamente com métodos getters e setters, você apenas coloca lá que o seu atributo é privado, entendeu? Que o seu atributo é privado, e aí você vai fazer a sua classe sem precisar dessas coisas de getters e setters, entendeu? Tipo, você vai fazer tranquilo aqui outras coisas. Nesse exemplo não tem, só tem a parte de get e set, mas tipo, se tivesse outros métodos aqui, você faria normal e esqueceria essa coisa de criar métodos getters e setters. Até porque, imagina, uma classe que tem vários atributos, para cada um deles você vai fazer get, set, como é em outras linguagens, acontece isso em outras linguagens, e em outras linguagens não vai funcionar fazer o acesso direto, só vai funcionar se fizer mesmo com get e com set. Fica um negócio extenso, né? Começa a ficar grande, cansativo, muito verboso, entendeu? Pode falar, Rickenberg. Como é que faria sem get set?
No caso, não teria como editar, como fazer nada. Não, teria aqui, ó. Tipo, nada disso aqui. E aqui simplesmente nome. Simplesmente nome. E aqui em vez de set nome, simplesmente seria underline nome, recebe. Entendeu? Só que, tipo, isso eu fazendo o meu código dessa forma, eu estou desencorajando do próximo programador, fazer isso aqui, né? Eita, aqui não tem o abre e fecha. Do programador fazer isso aqui. Eu estou desencorajando, com esse underline, com essa convenção, eu estou desencorajando dele fazer isso aqui. Entendeu? Tipo, a ideia é a seguinte, eu vou desencorajar outros programadores de fazer isso. Aqui, onde precisar utilizar o nome, sei lá, vamos criar um outra... É porque aqui está sem outros métodos, aí vocês não estão entendendo, não está muito bem explicado, mas, ó, o método andar, aí ele vai ter um self, e aqui vai ter somente um print assim, que vai ser o nome, né? Self.nome. Então, fulano está andando. Aí depois outro método para self. Eu poderia criar um estado aqui, ó. Aí esse estado fortemente protegido is andando false. Por que ele está dizendo que está errado isso aqui? Tem CF maiúsculo. Ah, tá. É a minha mania de programar em várias linguagens começa a bugar. Aí eu venho aqui, ó, if self is andando, tipo, se ele está andando, aí eu dou um print f fulano, cadê nome? Parou de andar. Else. Se ele já está parado, aí eu vou dar um print. Self, nome, tem um underline aqui. Já está parado. Deu para entender? Aí, tipo assim, aqui dentro da minha classe, internamente, eu vou tratando o meu método. Aí eu estou dizendo assim, não use ele fora da classe. Aqui eu só preciso desse atributo, chamei método, mas é atributo. Esse atributo eu vou utilizar só na minha classe, não use ele fora, entendeu? E esse aqui, realmente, para que alguém vai querer pegar isso aqui? Tipo, qual é a importância disso fora da classe, entendeu? A princípio não tem nenhuma importância, então eu vou fortemente sugerir que não precisa pegar ele fora, porque eu só preciso dele só para chamar esse método aqui para saber se ele já está andando ou não. Um controle de estado, que chama. Entendeu? Entendi. Já ouvi falar que nem todas as linguagens são feitas para programadores, algumas de alto nível são feitas... também tem isso, o Python, por conta dessa facilidade toda, ele é muito utilizado por cientistas, né? Cientistas afora aí. Tipo, e não necessariamente os caras são muito bons de programação, os caras de programação só sabem Python, vamos dizer, o cara não trabalha por fora, o cara é full cientista, assim, tá estudando umas coisas da biologia, sei lá, de química, de medicina, não que o cara possa aprender programação em outras linguagens, mas geralmente essa turma usa Python por causa da facilidade da computação, né?
e a facilidade do Python de aprender a programar em Python, né? Entendeu? Um amigo meu cursa física, tá fazendo licenciatura em física, eles Isso, usam Python para alguns projetos. usa muito. Se eu não me engano, o MATLAB também é para isso, não é? Não? O MATLAB também. Só que o MATLAB é um software privado, né? Como é que chama? Esqueci, proprietário, um software proprietário. Mas ele também é alto nível. E é muito utilizado também para ciência, né? Para cientistas. Por cientistas. Então, por isso mesmo que é muito bom, muito, muito interessante as convenções, né? Já que a gente sabe que... Isso, inclusive, eu abordo essa questão aqui. Tipo, a gente diz assim, ó, todo mundo é adulto, o cara vai pegar meu código para fazer as pesquisas dele lá, sei lá, eu fiz um código que faz sei lá, um cálculo umas integrais muito loucas lá, e aí um cientista está resolvendo lá um problema dele lá, da medicina, da biologia, ou até da física mesmo, que o cara não programe muito, mas só use. Aí o cara precisa de uma biblioteca dessa para calcular umas integrais. É claro que já tem essas bibliotecas, né? Mas eu tô dando esse exemplo aí. Aí, tipo assim, beleza, você vai pegar essa biblioteca, vai poder usar. Mas aí nela vai ter as sugestões, entendeu? Tipo, isso aqui não mexa, só chame a função mesmo para calcular, entendeu? É isso. Como é no Pandas, no NumPy, né? Vocês já trabalharam com isso, eu acho, no assunto anterior, no módulo anterior. Então, beleza. Todo mundo é adulto aqui, o cara deve saber o que está fazendo, né? Somente utilizar sugestões. Não é bom utilizar getters e setters, a não ser que realmente você caia numa questão dessa aqui, tipo, a idade eu não quero que o cara sete se for uma idade negativa, cadê? Eita, eu acabei apagando, não foi? Bom, mas vocês lembram, né? Tava aqui. A idade eu não quero que tenha uma idade se for uma idade negativa. Então, aí eu faço realmente um set para a idade, o cara não vai... Eu estou sugerindo que a idade sempre seja setada, sempre passe por aquele método, entendeu? Não é também proibido, mas a gente deve saber quando usar, beleza? Então, é isso. O encapsulamento é desencorajado no Python, por causa da filosofia da linguagem, simplicidade e legibilidade. Quando a gente começa a criar getters e setters, começa a ficar uma coisa muito ruim de ler, né? Fica aquela coisa extensa. Quando a gente cria essa dificuldade, a gente está tirando a flexibilidade do Python um pouco, né? E aí tem a questão da convenção, né? A gente pode sugerir utilizando as convenções, e também temos a questão da propriedade, que a gente vai ver agora. Então, ó, quando é que utilizar? Acabei já falando, né? Quando a gente realmente quer proteger coisas invariantes internos, é tipo, que nem aquele controle de estado que eu criei do andando. Ali é um invariante, eu quero que ele não mude externamente, entendeu? Ali eu criei aquele controle de estado só para aquela questão lá, não quero que outras pessoas usem. Então, realmente ali eu vou fazer um encapsulamento, que no Python, né, é um encapsulamento entre aspas. A gente viu que não protege de fato, né, dá para a pessoa acessar de qualquer forma. Quando a gente tem abstrações complexas, um código muito complexo aí a gente, que é aquela coisa, né, como eu estava falando, isso daqui, essa questão da abstração complexa e essa 3 aqui, que é o código será amplamente distribuído por terceiros, vem para aquela conversa da gente de tipo, cientistas utilizam Python e outras pessoas que podem não entender muito bem, muito embora a ideia do Python é ser códigos entendíveis, às vezes a pessoa está fazendo uma solução lá, uma coisa muito complexa. Então, quando a gente usa a convenção de 2 underline, a gente está falando assim, ó, deixa isso quieto, funciona, entendeu? Não use isso fora. É isso. E também isso aí, tipo,
complexo, ou então para cientistas, outras pessoas, a gente está compartilhando o código no GitHub e está lançando para todo mundo. Então, pessoas que não são devs vão utilizar aquele código, vai estar open source. Então, o encapsulamento vai servir também para isso. Tipo, existe uma linha tênue, né, entre o dev e o usuário, às vezes. Essa linha tênue é nessa questão aí de, tipo, a gente distribui o código para devs, mas pessoas que não são tão programadores assim podem estar utilizando, né? Então, quando tem essa ideia aí de, tipo, você está lançando um pacote aí, uma biblioteca que seja utilizada, assim, por pessoas que não necessariamente são devs, aí talvez seja interessante o encapsulamento. Compatibilidade futura e controlar acesso. Essa questão de controlar acesso e modificações é o lance da idade que eu falei. Tipo, idade eu não quero idade negativa. Então, eu quero controlar uma modificação, né? O controle de acesso também existe, às vezes. A gente quer controlar. Tem um get lá, nome, mas eu não quero que toda pessoa possa pegar, todo usuário possa pegar aquele nome. Então, tem que fazer um controle de acesso, entendeu? Que foi isso que eu quis mostrar ali no outro do nome, no get, da idade, mas eu mostrei não tão didaticamente. Mas seria isso, tipo, o modificações seria para o set e o de acesso seria para o get, né? E até o acesso até para modificação também. Nem toda pessoa poderia modificar um certo atributo lá. Nem todo usuário pode modificar um certo atributo. Aí a gente pode fazer isso, esse controle no set, né? No método set. Ele verificar o acesso, beleza? Para poder permitir ou não setar um atributo. Então, vamos lá. E propriedades. Aí tem isso também. A gente viu os métodos gets e setters, mas temos no Python as propriedades. Outras linguagens também têm, que aí é uma maneira mais clara e mais, como é que se diz, elegante de fazer esses métodos getters e setters. A gente vai ver como é que faz isso. É uma forma de encapsular um pouco mais transparente, mais elegante do que utilizar os métodos getters e setters. E tem os deleters também, que eu nem mostrei, né? Mas é tipo apagar aquele atributo lá, quando você quer apagar o valor dele. Então vamos lá. Aí como é que a gente faz? A gente faz com esse. Eita, esqueci o nome. Não é tipagem, Eita, quem é que vai lembrar isso? Esqueci o nome agora. Decorador, tá aqui embaixo. Com esse decorador aqui, com o arroba, né? O decorador, ele serve para indicar para o Python, né, nesse caso, o que é que vai vir para frente. Então, quando eu faço assim, quando eu quero fazer um getter, aí eu posso fazer com o decorador assim, o arroba property, exatamente assim, dessa forma. Aí o que vinha abaixo, a gente está dizendo ali que é um getter. A gente vai ver isso no código, como é que vai ficar, tá? O setter, a gente faz assim, um arroba, o nome da propriedade, tipo idade aqui, ponto setter. Aí ali o Python vai entender que é um método setter. E o deleter, a gente faz também o nome da propriedade deleter. Dessa forma, para internamente, quando a gente faz isso com propriedade, o que é que acontece? Internamente na classe, a gente trata como método getter e setter. Mas para a pessoa externa, vai parecer que eu estou acessando diretamente. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Aqui. A gente tem a classe pessoa, certo? E aí a pessoa ela tem um nome e uma idade também. Aí observa, a idade eu deixei privado. Aí como a idade eu deixei privado, eu quero que ela seja uma propriedade. Aí eu faço isso aqui, ó. Property, arroba property. Aí eu faço como se fosse um método aqui, ó. Como se fosse não, é um método. Para o Python vai funcionar como um método, certo? Então, property, aí def idade, e aí eu boto um return e a idade. Aí aqui é o meu get. Aqui é o meu get. O setter, idade.setter. Aí eu boto a definição, ó. E aqui eu estou fazendo o controle de modificação, ó. Se for menor do que 0, a idade não pode ser negativa. Se não, aí eu seto a idade, ó, self valor.
aqui da idade. E o delete, def, idade, e aí, ó, print, deletando a idade. Aí eu vou e estou deletando aquele atributo. Então, observa, dentro da classe, ele vai funcionar como um método, certo? Tanto get, quanto setter, quanto delete. Ele funciona como um método. Mas fora da classe, ele vai parecer que eu estou fazendo um acesso direto. Então, ó, Maria tem 20 anos e o nome Maria. Aí, print, maria.nome, observe, ó. Aqui eu estou fazendo diretamente, ó, maria.nome, maria.idade. Aí depois eu mudo a idade da Maria. Aqui, o Python, ele chama o método setter. Aqui ele chama o método getter, entendeu? Então, internamente, o Python ele vai chamar esses métodos aqui. Mas para fora, para o usuário, digamos assim, mas não necessariamente é um usuário, mas fora da classe, vai parecer que eu estou chamando diretamente a idade, ó. Aqui, ó. Aí aqui que eu estou setando diretamente, mas na verdade ele está chamando o setter aqui, certo? É tanto que se eu tentar aqui fazer uma idade negativa, ó, Maria igual -1 e rodar, rodou? Ué, ele não passou aqui não? Deveria passar aqui. É Maria.idade. Ah, tá, é. Nossa. Mais um aí para quem falou. O problema é que é 1 de 100, né? É a mesma coisa que dá um décimo, um centésimo. Um décimo, né? Ó, aí eu estou fazendo aqui maria.idade igual a 1, aí printou, idade não pode ser negativa. Então você vê que realmente ele chama o método aqui, ó, ele passou por esse controle. Mas para o usuário aqui, eu só fiz idade como se fosse um acesso direto, entendeu? Olha que legal. Aí essa forma fica bem mais transparente, né? Entendeu? Deu para sacar? Então, Aí, no se caso, precisar, deixa eu só terminar aqui. Se precisar, né, a gente tem a convenção de somente utilizar a convenção, mas se precisar um encapsulamento, por exemplo, nessa questão da idade, realmente é interessante a gente ver se o valor é negativo ou não, né, dependendo. Então, se precisar, aí é interessante fazer dessa forma, com propriedade, e não com o método getter e setter normal, assim, que seria aquele que eu apaguei aqui em cima. Depois eu vou colocar de novo. Deu para entender? Pode falar aí, quem perguntou. aí, no caso, o getter é esse property, né? Isso, Começa. é esse aqui. Aí toda vez que a gente for editar, usa normal, como se fosse instanciar um atributo comum. Quando for usar, fica como se fosse assim um acesso direto. Aqui. Internamente o Python vai estar chamando essas classes. Entendeu? Beleza? Entendi. E aí a gente finaliza a aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Acabei até alongando um pouquinho, mas é isso aí. Alguém tem dúvidas aí? Não. Tranquilo? Então, ó, observem o Classroom, porque eu vou mandar a aula, tá? O Pedro, ele não tem o Classroom, né? Mas aí eu vejo uma forma de mandar para você, viu, Pedro? Também. Porque aí na quarta-feira a gente não vai ter a parte do conteúdo, só tirar dúvida. Eu mando por e-mail, viu? Beleza?
Aí prestem atenção aí, façam a lista, façam os projetos, já podem colocar lá no Git. Eu acho que tem o Git, tem. Tem o Git do projeto também. Cadê? Repositórios. Ó, aqui, ó, o trabalho, né? Ó, tem o pessoal aqui que já colocou, ó, o update 3 dias atrás, ó, o Vitor Miguel. Realmente ele deu um upload. Um update, na verdade. Aí, ó, 1 semana atrás, 2 semanas atrás, teve prova, né? Beleza. Mas tem uma galera... Ah, não, aqui já é a lista, né? Mas tem uns do trabalho aqui, ó. Stephanie, Vitória, o Vitor. Um ponto aí pra essa galera aí. Quem não fez, dançou. Quem não começou aqui, dançou. Ó, o Gabriel aqui, ó, também. Beleza? Tranquilo? Dúvidas, dívidas? No grupo, o que é que tem no grupo? Ah, sim, tá no grupo, né? Tava com problema ele de celular, não foi? É, dúvidas, dívidas, tem não dívida? Se tiver dívida, quem tem dívida paga, né? Beleza, vamos encerrar. Valeu, valeu. Valeu, Até a professor. próxima. Pessoal,